O perfeccionismo me pegou no pulo na edição e na criação desse vídeo. Vocês acreditam que eu quase coloquei de novo a mesma roupa e regravei algumas coisas para poder adicionar nesse vídeo? Porque ontem, quando eu comecei a editar o vídeo, eu comecei a me criticar muito. Ah, porque eu não devia ter falado assim, porque eu não devia ter feito assado. E aí eu me lembrei que eu esqueci de colocar sobre a autocrítica severa. Mas aí eu pensei assim, já que eu vou regravar mesmo sobre isso, então deixa eu descansar um pouco as minhas ideias. Aí fui viver a vida. Quando eu voltei hoje pra terminar de editar o vídeo, eu falei assim, quer saber, Dilma, eu não vou regravar não, eu vou só fazer um adendo aqui pra falar sobre autocrítica, porque a autocrítica severa também nos impede, né, de fazer as nossas coisas. A autocrítica é importante pra mostrar onde a gente tem que melhorar, mas ela não pode servir como uma ferramenta de fazer a gente se sentir culpado, nem nada do tipo. Eu acho que a gente precisa ter um pouco esse cuidado, assim, com a autocrítica, ficar de olho. E a outra coisa é que quando eu tô lá nos 12 passos, o que eu quero dizer quando eu falo você é eu. Então, sempre que eu falar você, eu estou, na verdade, me referindo a mim mesma. Então, eu tô aqui fazendo esse adendo pra dizer que não vou regravar essas outras partes e vocês vão agora assistir um conteúdo imperfeito, feito, dirigido, roteirizado por uma pessoa igualmente imperfeita. E eu espero que seja útil pra você. Se sim, deixa seu like, escreve algum comentário aqui pra mim e se inscreve no canal também, tá bom? Beijo, bom conteúdo! O que você faria na sua vida se você não tivesse que fazer isso perfeitamente? Às vezes, o medo de não atender às nossas próprias expectativas em relação ao nosso desempenho em determinadas coisas nos impede de tentar coisas novas. É o medo de errar, o medo de parecer feio, o medo de parecer bobo, o medo de perder, o medo de ficar em última posição. Porque é como se cada uma dessas situações fosse uma prova irrefutável da nossa incapacidade e inadequação. E isso alimenta os nossos sentimentos de vergonha e ansiedade. Se você ainda não se deu conta, o perfeccionismo é uma prisão que cria um ciclo vicioso. O perfeccionista defende que ele só quer entregar um trabalho com muita excelência. Mas a excelência é um status de um caminho pavimentado pela experiência. E a experiência é a arte de aprender fazendo e errando. Se você deixa de fazer alguma coisa na sua vida com medo de não sair perfeito, você jamais terá a chance de fazer algo realmente bom. Porque a vida é criação, e o processo de criação se faz a partir da tentativa e do erro. Você não é o seu trabalho. Se seu trabalho não saiu tão bom, isso significa que você precisa aperfeiçoá-lo, e não que você é incapaz de entregar um bom trabalho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda as duas coisas. Não tem o menor problema a gente querer fazer um bom trabalho, a gente querer ser caprichoso, a gente querer melhorar, a gente querer entregar o nosso melhor. Pelo contrário, isso é muito divino e louvável. O problema é quando a gente se apega muito aos resultados, aos comentários positivos e negativos, quando a gente se identifica com essas coisas e deixa de fazer alguma coisa por medo de ser ridicularizado ou por medo de não fazer aquilo bem. O perfeccionismo é uma tentativa de evitar a vulnerabilidade, de esconder as nossas imperfeições e uma forma de buscar a aprovação de outras pessoas. Mas essa busca incessante pela perfeição pode nos tirar a paz de viver uma vida plena, pode nos levar ao estresse, à ansiedade, à autocrítica severa e nos impede de realmente nos conectar não só conosco, mas também com as outras pessoas. Oi, sejam muito bem-vindos ao canal do Pensando e Fazendo. Eu sou a Lúria e aqui eu compartilho insights e reflexões para a gente criar uma vida leve, abundante, potente, autêntica e feliz. Se você se interessa por esses assuntos, se inscreve no canal e dá uma olhada nos outros vídeos de temas semelhantes que já tem por aqui. O medo do julgamento alheio alimenta a vergonha. Muitas vezes a gente pensa que tá todo mundo reparando na gente e que por isso a gente precisa ser incrível e impecável. E aí quando a gente não consegue, vem de novo aquela sensação de fracasso. Esse medo de não conseguir fazer alguma coisa perfeita faz com que a gente fique adiando nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos, esperando um momento ideal que nunca vai chegar. Esse comportamento acaba alimentando a sensação de nunca conseguir atingir os nossos objetivos, o que também alimenta o ciclo vicioso da vergonha e do perfeccionismo. Existe uma vozinha dentro da nossa cabeça que muitas vezes aparece para dizer que a gente não vai dar conta, que a gente nunca vai ser bom o suficiente. A Julia Cameron, autora do livro O Caminho do Artista, determina essa vozinha como censor.
A gente aprende a alimentar o sensor durante a nossa infância, através dos comentários que nós ouvimos de pessoas adultas próximas a nós. Normalmente, essas pessoas adultas próximas a nós também são pessoas bloqueadas. Portanto, são pessoas que têm muita autocrítica, que são perfeccionistas. E quando a gente chega na vida adulta, toda vez que a gente vai tentar fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, retomar alguma coisa que a gente ama fazer, vem a diacho da voz e diz: pra que você vai fazer isso? Pra que você vai gravar esse vídeo? Ninguém vai ver seu conteúdo, ninguém vai gostar do que você tem a dizer, você parece uma ridícula. Só que esse é o adulto que disse pra nossa criança que a gente não vai conseguir fazer uma coisa que seja boa. A nossa outra parte, o nosso eu adulto, tem que falar pra nossa criança que tudo bem, a gente vai treinar uma técnica, a gente vai estudar uma metodologia, a gente vai criar um processo criativo e a gente vai descobrir uma outra forma de fazer isso e de melhorar esse trabalho e de fazer uma boa criação e de se divertir fazendo isso. Ou seja, a sua voz adulta confronta o sensor da sua criança. Você já viu como é uma criança aprendendo a fazer uma coisa nova? Aprendendo a escrever, aprendendo a desenhar, aprendendo a tocar um instrumento ou cantar uma música. A letra parece um garrancho, o desenho é um rabisco, a cama é toda embolada, mas ela vem pra você com todo orgulho e diz: olha o que eu sei fazer. Nós também fomos essa criança. Só que o que acontecia muitas vezes era que os adultos que estavam perto de nós acabavam cortando isso, né? Ai, que desenho feio, você ainda precisa tentar mais, você não tem talento. Talento, gente, é só um mito. O talento é apenas uma afinidade, uma facilidade que alguma pessoa pode ter com alguma habilidade ou alguma coisa. Mas eu conheço muitas pessoas que são super talentosas e ainda assim não têm prosperidade naquilo. Enquanto que eu conheço outras pessoas que já não eram consideradas tão talentosas assim, mas acabaram, por causa da dedicação, prosperando muito mais. Então, resultado nada mais é do que 1% talento, 99% suor. Para tudo na vida existe aperfeiçoamento. E o que mudou na minha vida em relação ao perfeccionismo, né? Como eu comecei a tirar essa máscara de mim? A primeira coisa é entender que a persistência é o caminho do êxito. Eu não vou conseguir ser boa em alguma coisa sem antes ser ruim. Eu não vou conseguir ser expert antes de ser amadora, iniciante, mediana e expert. Muitas vezes a gente quer pular etapas, não é possível pular etapas. Segunda coisa, feito é melhor que perfeito. Eu me acostumei com a ideia de que eu não vou fazer uma coisa perfeita da primeira vez que eu estiver fazendo essa coisa. Fazer as coisas por diversão, sabe? Não pensar em um resultado específico, ou, sabe? Fazer para se divertir. Terceira coisa, quando eu passo muito tempo dedicada trabalhando em um projeto, é normal que eu me acostume com ele. Então, eu não vejo as coisas da forma como a pessoa que vê pela primeira vez. As coisas podem passar despercebidas por mim, ser percebidas por outras pessoas, assim como eu também percebo algumas coisas que eu sei que outras pessoas não vão perceber. Por exemplo, no teatro. É comum que um ator erre ou esqueça um texto ou alguma coisa e ele tenha que improvisar em cena. Óbvio que o público não vai saber. Já deixou o seu like? Olha, se você soubesse a quantidade de recursos que tem aqui investido neste conteúdo... E o seu trabalho é só deixar o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é legal e assim recomendar para outras pessoas. Eu conto com você. Quarta coisa que é assim imprescindível é você cuidar do seu projeto, cuidar da sua ideia como quem cuida de um bebê. Muitas vezes, quando a gente está produzindo algo novo, quando é algo muito incipiente, é muito importante que a gente proteja a nossa ideia como quem cuida de um recém-nascido. Porque o nosso projeto não está pronto ainda para vir ao mundo. A gente ainda está amadurecendo, estudando, entendendo. Quando a gente pega um projeto que está ainda na fase muito inicial e coloca ele no mundo, alguém pode vir e acabar com a nossa ideia assim, em questão de segundos. Então, eu passei a cuidar dos meus projetos com muito cuidado e carinho, como se ele fosse uma sementinha que precisa a cada dia ser regado, ser olhado com carinho, ser olhado com amor. E outra coisa também que eu gosto muito de pensar enquanto artista é que muitas ideias precisam de descanso, precisam decantar, a gente precisa assentar algumas coisas. É muito comum que eu não utilize a primeira ideia que me vem à mente,
Porque quando eu tenho a primeira ideia, muitas vezes eu tenho outras ideias. E às vezes outras ideias são melhores do que a primeira ideia. Por isso eu gosto muito de pensar no meu projeto como um bebezinho. Quando ele estiver pronto para vir ao mundo, ele virá. Se a sua ideia ainda é uma sementinha, não é o momento de você partilhá-las com pessoas que ainda estão bloqueadas. Porque um projeto pode simplesmente morrer antes de nascer. Quinta coisa é patrocinar os teus sonhos. Você sabe o que é patrocínio, né? É alguém colocando recurso em você. Então, no seu caso, é você que está investindo em você mesma. E assim, já é bastante complicado e desafiador a gente lidar com os nossos próprios medos, os nossos próprios obstáculos, os nossos próprios pensamentos negativos. Imagina quando a gente tem mais uma pessoa externa alimentando esse tipo de sensação na gente. Então a gente precisa patrocinar os nossos sonhos. Sexto, aprender a lidar com críticas. Olha, eu nem vou me estender muito nesse assunto, porque eu já deixei uma aula sobre críticas, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Nessa aula eu explico como identificar uma crítica, como receber uma crítica e como fazer uma crítica. A crítica não precisa ser uma coisa difícil, tá? Então esse vídeo sobre críticas vai ser complementar a esse daqui de perfeccionismo. Eu acredito que algo que faz com que a gente tenha medo de colocar o nosso trabalho no mundo são as possíveis críticas que a gente pode vir a receber. E de fato, né, hoje todo mundo quer dar uma opinião, ainda que ele não tenha nada para acrescentar. Porque o real sentido da crítica é oferecer um feedback que seja generoso e que faça a outra pessoa pensar: ahá, essa é a peça que faltava no meu quebra-cabeças. Mas muita gente entende a crítica enquanto um espaço para colocar ali ofensas pessoais. E isso é muito complicado. Por isso que a gente tem sempre que separar a nossa obra de nós. Uma das coisas que eu aprendi nessa vida em ofensas pessoais disfarçadas de crítica é que normalmente as pessoas que são bloqueadas, elas sentem alguma inveja porque a gente consegue colocar o nosso trabalho no mundo, porque a gente consegue apresentar um pouco de vulnerabilidade que talvez ainda sejam os próprios bloqueios desta pessoa. Eu vou contar pra vocês uma história pessoal. Eu sou arquiteta e eu não fazia renders tão bons assim. E quando eu via algum escritório conseguindo colocar ou a própria imagem do SketchUp ou então renders que não estavam tão maravilhosos assim, eu ficava com inveja, porque eles conseguiam colocar o trabalho deles apesar de não ser a coisa mais perfeita e incrível do mundo e eu não conseguia. Ou seja, eu estava bloqueada. A verdade, gente, é que uma vez que a gente coloca nosso trabalho no mundo, a gente está sujeito a todo tipo de comentário e de vulnerabilidade. Eu aprendi uma coisa com a Brené Brown no trabalho dela sobre vulnerabilidade, que ela fala assim: eu só aceito críticas de quem também está na arena. Gente, é muito fácil uma pessoa que está na arquibancada, que não está aqui fazendo o trabalho, ficar criticando o trabalho dos outros. Quando a gente está na arena, quando a gente se coloca na arena, quando a gente vai fazer, que a gente começa a ver a quantidade de obstáculos que a gente tem que superar para poder conseguir realizar as coisas, a gente não fica criticando outras pessoas. A gente coloca a nossa energia para superar os nossos obstáculos e não julga, porque a gente sabe que a outra pessoa também está encarando os próprios obstáculos. Sétima coisa, eu comecei a enxergar o erro como um professor generoso. Quem tenta, erra. Quem erra, aprende. Quem aprende, acerta. Quanto mais você erra, mais você tem chance de acertar. Oitavo, esqueça a necessidade de ser bom em tudo. Aprenda, aceite ser ruim. Às vezes, o meu melhor em uma coisa pode ser o pior em comparação a outras pessoas. Décima coisa, eu aprendi que basta eu começar. Gente, olha, a gente procrastina tanto começar uma coisa e quando a gente faz, a gente vê que a gente fez tão rápido que se a gente soubesse, a gente tinha feito antes. Você com certeza conhece a lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, a lei da inércia, que é a lei do movimento, que vai dizer assim que existem dois tipos de inércia. A inércia de você colocar um objeto em movimento e a inércia de você manter o objeto em movimento. Pode reparar que a força que você precisa fazer para colocar um objeto em movimento é maior do que a força que você precisa fazer para manter este mesmo objeto em movimento. Então, basta você começar, eu juro. 11ª coisa, eu procrastinei muito tempo, inclusive pensando e fazendo, esperando, achando que ia acontecer um momento específico, ideal para que as coisas acontecessem. E esse dia nunca chegou. E você também pode estar esperando aí
o dia, o momento ideal para fazer alguma coisa, eu vou lhe dizer, não vai chegar. Eu acredito sim que pode até chegar um dia em que a gente vai se sentir inspirado, motivado a fazer uma coisa, mas a gente tem que levantar e fazer. Só que isso não vai ser suficiente para a gente sustentar a nossa disposição, inspiração e motivação ao longo do tempo. Então entenda que não vai existir um momento perfeito, as condições perfeitas para você fazer o que você precisa fazer. 12ª coisa, ninguém liga pra mim. Tá todo mundo vivendo a sua própria vida, cada pessoa é protagonista da sua própria vida, mas ninguém tá pensando 24 horas em mim. Sou eu que fico pensando que as pessoas estão pensando isso sobre mim, mas isso não é a verdade, isso é o que eu penso. Todo mundo tem problema para resolver na vida, então tenha certeza de que as pessoas estão preocupadas em resolver os seus problemas, não em ficar falando da sua vida ou julgando você, isso tá na sua cabeça. Eu juro. E esse último passo é onde está todo o segredo, a chave da mudança. E eu vou bater nessa tecla para todos sempre, amém. Porque se a gente não conseguir ver as coisas de outra perspectiva, ou seja, se a gente não conseguir mudar a nossa forma de pensar e superar as nossas próprias limitações mentais, a gente não vai conseguir sair do lugar. As limitações são criações da nossa mente, somos nós que criamos os bloqueios. Se você continuar deixando a resistência dominar a sua vida, você não vai sair do lugar. O perfeccionismo é uma armadilha. Não queira fazer as coisas certas da primeira vez. Queira fazer. Deixe a curiosidade guiar o processo. E por mais que você entregue hoje alguma coisa perfeita, pode ser que a sua próxima criação não seja tão perfeita assim. Você vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Se você vir o primeiro vídeo aqui do canal, a thumb, a produção, a voz, tudo, eu fico assim, meu Deus do céu, socorro, o quanto que eu evoluí ao longo do tempo. Mas eu não deixei de postar por causa disso. Eu sempre estou me perguntando, como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso melhorar os meus conteúdos? E isso vai me guiando. O processo de viver a vida e de aprender as coisas é tipo você trocar a roda do carro com o carro em movimento. Não existe jeito certo de fazer as coisas. A ousadia que você precisa para fazer suas coisas já existe dentro de você. Deixe fluir. Você tem em você tudo que você precisa para bancar os seus desejos. Vá atrás disso porque ninguém pode fazer isso por você. Bom, a aula de críticas, o link tá aqui na descrição, é complementar a esse vídeo aqui, tá bem? E se você gostou desse conteúdo, se você achou útil, deixa seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal e encaminha isso para um outro amigo. Se não foi útil, deixa pro universo. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, até lá!